Bora mergulhar numa das obras mais impressionantes já escritas, a Divina Comédia, de Dante Alighieri. Pensa só, é uma viagem literária que simplesmente mapeou o céu, o inferno e tudo que existe no meio do caminho. Olha só para isso aqui. Este é um mapa do inferno feito por Botticelli. É basicamente um desenho de toda a arquitetura que o Dante imaginou para o submundo. Cada camada, cada círculo, é um universo próprio, é uma construção de mundo numa escala gigantesca. E isso mas muito antes da gente sequer sonhar com os romances de fantasia de hoje. Então, nesta análise a gente vai entender como essa obra monumental nasceu. Vamos passar pela jornada em si, pelo homem por trás do poema, pela estrutura super complexa da obra, pelos seus primeiros momentos e, claro, porque ela continua tão relevante até hoje. A Divina Comédia não é só uma historinha, sabe? É uma cosmologia completa. O Dante não só descreve o além, ele constrói o além, com geografia própria, leis da física e uma hierarquia moral super rígida. E aí que a gente se pergunta, né? Que tipo de pessoa consegue imaginar uma visão tão gigantesca e cheia de detalhes? Para a gente entender a obra, a gente precisa primeiro entender o homem. Então vamos focar agora em Dante Alighieri. A vida dele, olha, foi tão dramática e cheia de reviravoltas quanto a jornada que ele mesmo descreveu. Esquece aquela imagem do poeta que vive isolado numa torre. O Dante era o oposto disso. Ele era um cidadão super engajado, um soldado que lutou pela cidade dele e um político que chegou nos cargos mais altos do governo de Florença. E aqui vem o ponto de virada. Em 1300, ele está no auge do poder. Só que aí, 2 anos depois, seus inimigos políticos tomam o controle e ele é condenado ao exílio para sempre, com base em acusações falsas. Ele nunca mais viu sua amada Florença. E essa citação, tirada do próprio poema, mostra perfeitamente a amargura que ele sentia. O exílio não foi só uma punição política, foi uma ferida pessoal, bem profunda, que marcou ele para sempre e, olha só, acabou alimentando sua maior criação. Então, a gente tem os dois motores da comédia. De um lado, a raiva de um homem que sofreu uma injustiça e usa o poema para acertar as contas. Do outro, um amor platônico, quase divino por Beatriz, que se transforma na sua guia para o paraíso. Certo. Agora, vamos ver como o Dante estruturou essa jornada toda. Não é uma história linear, simples. É tudo construído com uma precisão que parece quase matemática. O próprio Dante deu a chave para a gente entender a obra. É um conceito chamado polissensa. O nome é um pouco complicado, mas a ideia é simples. A obra tem várias camadas. A jornada literal pelo inferno, purgatório e paraíso, é, ao mesmo tempo, uma alegoria da jornada da alma humana. Por exemplo, a tal selva escura do começo não é só uma floresta. É um símbolo para um estado de crise espiritual. E a estrutura tem uma lógica bem clara. Primeiro, é preciso encarar o pecado de frente, lá no inferno, onde cada punição é um espelho do crime cometido. Depois, vem a subida da montanha do purgatório, para se purificar com arrependimento e esperança. E só então, finalmente, a ascensão ao paraíso para poder ver Deus. Então vamos para o comecinho da jornada. Como tudo se inicia? Não é com um grande evento cósmico, não. É com algo muito humano. Um homem que se sente completamente perdido na vida. Essas aqui são, talvez, as linhas de abertura mais famosas da literatura ocidental. Dante, o personagem, com 35 anos, bem na metade da expectativa de vida da época, se vê numa baita crise existencial. Ele perdeu o seu rumo, tanto moral quanto espiritual. E quando ele tenta achar uma saída, o caminho dele é bloqueado. Mas atenção, essas feras não são literais. Elas representam os pecados que nos impedem de achar a salvação: a luxúria, o orgulho e a avareza. É nesse momento, no fundo do poço, que seu guia, o poeta Virgílio, aparece para mostrar um outro caminho. Isso nos leva à nossa última parte. Por que essa obra, escrita há mais de 700 anos, ainda fala tanto com a gente hoje em dia? Uma curiosidade, Dante nunca chamou sua obra de divina. Esse título veio bem depois, dado por outras gerações como um reconhecimento do seu poder. A comédia sobreviveu não como um item de museu, mas como uma obra de arte viva, um dos pilares da literatura mundial que continua a inspirar, chocar e emocionar. No fim das contas, o poema vai muito além do seu contexto medieval. É uma história sobre a condição humana. É sobre se sentir perdido no escuro e ter a coragem de começar a longa e difícil jornada de volta para a luz, não importa o quão assustador o caminho pareça. Isso tudo deixa uma pergunta para a gente pensar. A jornada de Dante começou numa selva escura, um sentimento universal de ter perdido o rumo. A questão que o poema dele deixa no ar é: e a gente? Como encontramos o nosso caminho de volta?